Tudo bom? Como você está? Eu estou bem. Estou passando aqui porque eu resolvi fazer uma live sobre algo que talvez para quem está começando ainda não pareça ser tão importante. Porém, desde o início, lembre-se, desde o início é muito importante você pensar sobre pontos, sobre coisas que irão fazer com que a sua empresa seja uma empresa que vai crescer, seja uma empresa que pensa desde o início em pequenas coisas que farão um diferencial, ou simplesmente vai ser aquela empresa que vamos de qualquer jeito. Não, né? Eu estou passando esses conteúdos exatamente para que você, desde o início, já tenha anotado, já tenha incorporado essas ideias que realmente farão um diferencial naquilo que você está montando, seja uma empresa com apenas um quarto, seja uma empresa com dois, com 10, seja uma empresa do tamanho da minha, com 30 suítes. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Pires e eu ajudo você a montar uma empresa de hospedagem, ou simplesmente você não quer chamar de empresa, eu ajudo você a montar uma hospedagem em sua casa, começando basicamente do zero, e te ajudo a você a faturar de 3 a 5 mil reais por mês, começando com apenas um quarto. Isso eu te garanto. Esse é uma das coisas que eu me determinei a fazer e várias pessoas já estão fazendo. Eu espero que você seja um delas muito em breve, caso ainda não seja. E aqui no canal eu estou sempre fazendo lives para poder ir ajudando vocês a terem uma visão muito clara daquilo que realmente eu faço no meu dia a dia e quero ajudá-los a planar, digamos assim, a trilhar esse caminho que, claro, eu tenho a minha, você tem a sua e por aí vai. São caminhos parecidos, mas nunca serão caminhos iguais, porque cada um somos único, cada empresa terá a sua peculiaridade, terá aquilo que realmente é o diferencial. Vai muito depender de cada um de vocês. Tá? Então, o tema de hoje é sobre uniformes. Qual a vantagem ou qual a desvantagem de você ter uniforme na tua empresa, mesmo que ela seja uma empresa pequenininha, que tenha somente um quarto ou dois quartos. Eu estou uniformizada, esse aqui é um dos modelos da minha empresa. Nós temos quatro, na verdade. Por quê? São modelos de camisetas diferentes, são modelos só para você ter uma ideia. Esse aqui, ai, eu não consigo mostrar. Ele tem, enfim, uns detalhes diferenciados, tem detalhes daqui das cores que são a minha empresa. Na gola também, é que a luz está muito ruim. Eu estou fazendo esse vídeo à noite e não tem ninguém aqui para me auxiliar. Então, a luz está meio que bloom, ela está realmente explodindo de tão forte. É uma luz branca, infelizmente eu comecei sem me preocupar com isso. Agora vocês vão me aguentar assim, desculpe. Mas é basicamente isso, é só para mostrar que existem vários modelos. Eu tenho esse modelo com alguns detalhes, eu tenho um outro modelo que parece transpassado assim, eu tenho como se fosse uma camisa comum, em algodão, com bolso, e eu tenho a camisetinha comum, gola V ou gola redonda. O formato, na verdade, não importa. O que diz, na verdade, nesta camiseta ou neste uniforme também não vai
modificar muito. O conceito geral de você ter ou não um uniforme na tua empresa, como eu disse mesmo, ela sendo pequena, ela vai, eu peguei uma cola aqui, ela vai garantir, em primeiro lugar, ou ela vai passar para quem está vindo na tua empresa duas coisas fundamentais. A primeira coisa, a pessoa já vai se sentir segura. Por quê? Porque a partir do momento que você chega no lugar e você ver alguém uniformizado, nem que seja simplesmente somente com a parte do uniforme, só a parte de cima, digamos, só a camiseta, a calça, pode ser um jeans, pode ser uma cor neutra que você tenha determinado ou escolhido, que sejam modelos diferentes, digamos. Nós usamos a camiseta e a calça pode ser calça preta, calça jeans ou calça marrom, um marrom cor terra, porque a terra faz parte, por exemplo, da cor da minha logo. E quando as pessoas entram e elas não encontram ninguém uniformizado, a primeira coisa, a primeira sensação que a pessoa tem é de insegurança para falar com você, porque ela não sabe se você faz parte da equipe, se você é a dona, se você é funcionário, se você é hóspede. Então, assim, o uniforme, a primeira coisa que ele passa para qualquer empresa é segurança. Segunda coisa que ele passa é a identificação. O cliente identifica aquele uniforme com a empresa que ele está procurando. Então, quando as pessoas chegam aqui e ela nos vê uniformizada, esse uniforme condiz com a nossa empresa e, ao mesmo tempo, ele tem segurança em chegar e conversar conosco ou perguntar-nos alguma coisa, porque ele sabe que esse uniforme, ele vê a mim, vê outras pessoas usando o mesmo uniforme, ou imediatamente esse uniforme vai remeter a nossa logo, a logo da empresa, então ele já vai fazer essa associação. Então, essa associação, na mente dele, já está claro, ele vai se sentir seguro, porque ele já viu nossa logo em algum lugar, ele chega aqui, ele vê alguém com um uniforme, com as cores, né, da nossa logo, então ele já vai saber que aquela pessoa, ela é parte, ela é da equipe, do lugar onde ele está procurando. Isso é muito interessante, eu achei, procurei no Google várias explicações para eu poder ter realmente um pouco de base para passar para vocês, sem contar da experiência que a gente tem aqui do dia a dia, que eu posso realmente relatar durante essa live que a gente vai falar. Então, ela atende também, ela atende em primeiro lugar a identidade, né, a identificação, ela passa essa segurança e, além disso, ela passa um senso, ela passa algo como organização, ela passa essa sensação de organização do lugar, porque a partir do momento em que você chega no lugar, cada funcionário, cada colaborador tem um tipo de roupa diferente. Um está de regata, o que é proibido, outro está de rosa, outro está de azul, outro está de preto, outro está de amarelo. Aquilo ali parece ser um lugar tão desorganizado, porque não tem algo em comum. Então, a equipe em si, somente pelo fato dela não usar um uniforme, mesmo que seja uma camiseta branca, e todos estejam com camiseta branca com um X vermelho ou com um X amarelo, já significa que todos fazem parte de uma mesma organização. Você consegue perceber a pequena sutileza de organização ou o que realmente simples e unicamente um uniforme pode causar, pode impactar na tua empresa? E o que realmente pode impactar na percepção das pessoas? É incrível, gente, às vezes não se dá conta, a gente não pensa o quão profundo, às vezes,
um pequeno gesto, como ter uma camiseta, como um uniforme, pode realmente desencadear todas essas nuances. E essas nuances são muito importantes porque elas estão no nível subconsciente. Assim, a pessoa inconscientemente ela vai ter todo esse julgamento de segurança, de identificação, de organização, sem que a gente fale absolutamente nenhuma palavra, só pelo fato de estar ali e de estar uniformizado. A nós, né, a minha e toda a equipe. Então, é muito interessante. Eu achei, assim, pequenas coisas que eu li, eu achei muito legal. Eu acho que é de muito proveito trazer essas informações para você, e principalmente agora que você está montando, porque são coisas que com certeza você não terá talvez nem tempo para pensar sobre isso. E aí eu estou aqui, como eu disse, para facilitar a tua vida, para te ajudar, né? E ao mesmo tempo foi muito interessante, porque eu sempre tive uniforme, mas nunca me aprofundei para poder realmente saber o significado de tudo isso. Deixe-me ver alguma outra coisa. Então, voltando, né, logo depois da organização, que a pessoa já percebe sobre isso, é a identificação facilmente. Você imagina você chegar num lugar onde tem, sei lá, 30 pessoas e você não sabe com quem você deve falar. E a partir do momento que você ver alguém uniformizado, é muito fácil, né, o visual vai em busca e principalmente se você já esteve nesse lugar antes, é fácil de você encontrar alguém na multidão. Imagina você estar, por exemplo, sei lá, num bar, e aí os garçons não têm, né, o avental, eles não têm um uniforme, e no meio daquela multidão você não sabe para quem se dirigir para fazer o pedido. Claro que em alguns lugares, por exemplo, como no bar, existe alguns gestos que são universais de você levantar a mão. E às vezes, em alguns países isso não é legal, mas por isso que um garçom, por exemplo, ele é sempre treinado a ficar olhando as pessoas, olhando as mesas, para ver se algum deles faz algum gesto no sentido de chamar a atenção para que você realmente possa ser atendido. No Brasil, uma vez, eu lembrei de vou colocar aqui um adendo, o levantar a mão é sim correto. O que não é correto, agora que eu lembrei, é a pessoa fazer assim. Gente, isso é muito, muito pejorativo. E eu presenciei algo que foi horrível em um restaurante, acho que foi na Holanda, se eu não me engano. Tinham outros brasileiros, né? E a pessoa fez isso. E aí o garçom veio e deu uma aula de bons hábitos. Foi fantástico, porque nós brasileiros aceitamos muitas coisas. Se às vezes eu já cheguei numa conferência, numa reunião, e alguém que estava fazendo a apresentação chamou o outro de coisa, ou coisa. E aquilo ali me chocou. Então, assim, as pessoas, né, elas criam uns hábitos muito estranhos. E aquilo para mim foi tão pejorativo, porque não é porque eles se conheciam ou trabalhavam juntos, só que um era o superior, muito superior, e o outro era inferior. E eu fiquei chocada também. Então, assim, existem, né, tratamentos ou existem padrões em que são universais
qualquer lugar que você esteja, um deles é exatamente levantar a mão para ser atendido em uma mesa. Mas, por exemplo, se a pessoa está uniformizada, a gente consegue identificá-la, né? Então, o garçom, ele está sempre, né, já tem aquele uniforme tradicional, às vezes é um avental, às vezes é uma camiseta, com um avental meio que saia, né? E facilmente você consegue identificá-lo, mesmo que o restaurante ou o bar esteja completamente lotado. Então, eis aqui uma das grandes vantagens de você usar o uniforme, é exatamente facilitar a identificação. Claro que, de novo, se você só vai ter um apartamento alugado, de repente você manda até bordar uma blusa, você escolhe, vai tudo depender das cores da tua palete, né? Quais são as cores que você vai usar na tua empresa, quais são as cores de lençol. Você pode criar um símbolo, porque você vai ter um nome, mesmo sendo, sei lá, caso eu não tivesse minha pousada com um nome específico, poderia ser os quartos da Maria, ou é horrível, ou sei lá, a pousada orquídea, pousada charmosa. Então, normalmente você vai acabar dando nome para que você se identifique, para que as pessoas te encontrem, porque também, senão, se você não tem nome, tá, como que as pessoas vão te encontrar, entende? Então é muito importante isso também, você ter uma identidade, porque a partir do momento que você tem uma identidade, as pessoas te acham. E não adianta você ter a identidade agora, depois de 6 meses você mudar. Então, é uma outra coisa muito importante que a gente vai falar lá na frente: nome, o telefone, o e-mail. Então, quando você criar isto, você cria único, né? Pensa bem, para que a cada, sei lá, 6 meses, um ano, se você muda, a tua identidade muda. E, claro, a gente pode modificar, a gente jamais pode mudar a identidade. A identidade é única, porque ali onde você vai é como se fosse uma semente. Você vai plantar essa sementinha e essa sementinha vai nascer, ela vai crescer. Você não pode arrancar e depois plantar outra e esperar que ela cresça do mesmo tamanho que a outra de um dia para o outro, não. Então, como tudo é muito devagar, a gente tem que realmente escolher aonde a gente vai plantar, que tipo de semente a gente vai plantar, para depois de algum tempo, essa árvorezinha não seja tolhida, não seja, né, simplesmente porque de repente você escolheu uma outra planta e aí vai colocar no lugar dela, vai levar um tempo para depois essa plantinha, que seria a tua própria empresa, crescer novamente e atinja o mesmo patamar. Então, é muito importante quando você pensar em criar a tua empresa e identificá-la, pensa muito no nome, pensa na tua identidade, as cores. Claro que você pode acrescentar uma cor ou outra numa palete de cores que você quer colocar a tua logo. Mas é muito importante que pelo menos a base esteja já escolhida quando você surgir, porque senão vai ficar sempre essa troca. Como eu disse, nós temos 5 modelos de uniforme, mas isso não significa que são todos, né? Não precisa ser sempre a mesma coisa, mas as cores são as mesmas e sempre os mesmos dizeres aqui, aqui e também nas costas a gente tem. Porque quando às vezes você está de frente, claro, a pessoa já percebe que, né, faz parte da empresa, mas às vezes você está de costas e não. E quando os meninos usam, eles usam mais camiseta polo ou camisa mesmo, mas é muito fácil de identificar, porque hoje em dia quem fica com camisa branca e com detalhes amarelinho, quase ninguém. Então, é fácil de identificar o uniforme, tá? Então,
quando que a gente também usa o uniforme? A gente tem pessoas que amam usar uniforme, tem pessoas que não gostam. A maior parte das pessoas que usam uniforme, que gostam do uniforme, significa que elas se identificam com a empresa em que elas estão. Então, é uma questão de, de realmente a pessoa vestir a camisa. É aquele velho ditado que faz todo sentido. Quando você realmente veste a camisa da empresa, você tem orgulho em usar o uniforme. Então você não fica com vergonha, porque aí você se sente, como eu posso dizer, dentro da empresa realmente. Então existe essa pequena empresa e a partir do momento que você veste o uniforme, que você está nela, existe um senso de pertencimento. O uniforme te dá isso. Então, tem pessoas que gostam do que fazem, então eles sentem muito orgulho. Eu, por exemplo, eu visto a minha camiseta, meu uniforme, eu vou ao banco, eu vou no mercado, e é muito legal porque aqui na cidade você vê muitas pessoas, muitos proprietários, muitos funcionários, colaboradores, eles andam realmente de uniforme. E isso é comum aqui. E é legal porque você vê que a pessoa realmente, ela não se importa, ela veste a camisa, ela trabalha em tal lugar, então ela vai. E assim, né, não tem nenhum problema. Isso é muito bom, porque também aí vem todos esses fatores, identificação e tudo, mas principalmente o vestir a camisa é esse senso de quase que orgulho, de pertencimento. Eu pertenço a essa empresa. E a partir do momento que você tem algo e que a pessoa ela veste e não tem nenhum problema em relação a isso, significa que ela está espiritualmente, fisicamente, mentalmente muito bem trabalhando ali e ela veste essa camiseta ou essa camisa sem nenhum problema de culpa ou vergonha, pelo contrário, ela tem orgulho de servir, de trabalhar nessa empresa. Isso é muito, muito legal. E uma das coisas que a gente pode também perceber é sobre uniforme. Antigamente, mais do que agora, porque esse país já foi muito de país do futebol, onde as pessoas, né, elas vestem a camisa. Quando time A, time B, time C joga, você, né, e principalmente nas segundas-feiras eu observo muito isso, porque quando tem algum jogo importante e algum desses times ganha, seja Corinthians, Palmeiras, Flamengo e por aí vai, eu não entendo muito de futebol, mas aí você vê as pessoas realmente vestindo a camisa do time, né? E elas fazem isso por quê? Porque elas, primeiro, elas querem mostrar que elas pertencem a esse time, elas estão orgulhosas, por isso elas usam o uniforme, elas querem se mostrar ou ver outras pessoas, ela é uma forma de identidade e ela quer que todo mundo facilmente perceba que ela torce para aquele time, ela está feliz com aquilo. É muito bacana isso, porque também, de novo, a gente não imagina que tem tudo isso por trás de simplesmente você, depois de um domingo onde seu time ganhou, você sai na segunda-feira com uma camiseta do seu time aí vitorioso, digamos assim, e tem toda essa conotação. Ao mesmo tempo, vocês são organizados, vocês fazem parte de uma sociedade, um clube, digamos assim, e por aí vai. E aí você pode realmente começar a pensar sobre todas essas pequenas sociedades ou até mesmo grande, pode até ser país, por exemplo. Quando o Brasil vai jogar, o país vive em verde e amarelo, né? Isso significa o quê?
você está compartilhando, você quer que as pessoas vejam que você é patriota, que você torce pelo teu país, que você está alegre, você está em comunhão. Então, assim, todas essas conotações estão, sim, por trás de um simples uniforme também. E é muito interessante uma simbologia tão simples, mas que tem uma profundidade muito grande. E trazer isso para você foi muito importante, porque, de novo, eu tenho certeza que você está muito ocupado tentando se organizar para poder abrir a tua empresa e talvez ou montar ou simplesmente organizar o espaço e talvez você não tenha se dado conta ou pensado nesses pequenos detalhes que tem toda uma simbologia, tem todo um estudo por trás de tudo isso, né? Uma outra coisa importante, já falando sobre uniforme, claro, as meninas que trabalham na camararia, elas têm um outro tipo de uniforme, um uniforme mais simples, porque por causa até mesmo da higiene para elas, são camisetas mais simples. As da cozinha têm, além da camiseta, tem o avental, porque também tem a touca, então é importante que quando eu fazia o meu café da manhã, que eram só 2 apartamentos, 2 suítes, na verdade, eu usava sim a touca, porque a partir do momento que tinha um momento que eu era a cozinheira, depois tinha momentos aonde eu era a camareira, então assim, eram uniformes diferentes, claro. O chapéu da moça do café da manhã, digamos assim, eu sempre gosto de me referir a elas nesse sentido, porque elas não são cozinheira, mas elas não são também, enfim, não tem copeiras, não tem um nome específico para quem trabalha no café da manhã, é incrível, eu sempre reclamo disso, inclusive com a contadora, porque eu falo, poxa vida, deveria existir. Mas, de novo, voltando aqui ao ponto que eu sempre bato, é que o turismo é tão novo, que ele nem pensou em dar nome para as funções que as pessoas que estão envolvidas no turismo, elas não têm um nome específico, porque a cozinheira, não, é a moça que faz o café da manhã, ela não é cozinheira, mas ao mesmo tempo ela é cozinheira. Enfim, eu e a minha não conformidade em nós sermos um país ainda tão pequeno em relação ao turismo que é tão grande, tão gigantesco e tão belo nesse país. Então, é muito importante você pensar, ok, se no início você não tem nada de uniforme, mas é importante também que a pessoa que vai fazer teu café da manhã, que ela use uma touca, que ela tenha um avental. Existe aqueles aventais que você põe assim por cima e amarra. É, qualquer supermercado tem, ele tem xadrezinhos, tem um xadrezinho amarelo, tem xadrezinho marrom, preto, vermelho, por aí vai. De repente, aquele é o suficiente. E aí você compra uma touca, combinando, fica perfeito. Então, assim, não precisa pensar, ai meu Deus, uniforme que ainda tem que fazer um uniforme para a gente, um uniforme para a cozinha. Não, existe praticidades, entendeu? Eu acho que tá R$ 25 esses aventalzinhos que você põe por cima de uma camiseta e ao mesmo tempo usa uma touca, tá perfeito, tá muito bem apresentável, tá higienizado, tá apresentável para realmente aquilo que você precisa, que é ter o mínimo de aparência num café da manhã, tá bom? Então, é algo pequeno, são pequenas observações, mas que no fundo faz uma diferença incrível para quem vai ficar
hospedado na tua pousada. Porque esses pequenos detalhes, a gente acha às vezes que não é importante, mas eles fazem sim uma somatória de coisas que para nós às vezes passa despercebido, mas para quem está vindo para nossa empresa, para nossa hospedagem, de repente não. Então é muito importante você refletir e pensar sobre esses pequenos detalhes, porque além de você está começando de novo, como eu falo sempre, você está começando com o pé direito, você está começando com base, e essa base muito sólida. E essa base sólida que vai fazer com que você suba de degrau, né? Hoje você tem pouquinho, amanhã vai ter mais e vai crescendo. A empresa vai ficando maior e maior e melhor, e maior de novo e melhor, mas desde o início é fundamental esses pequenos detalhes para que não passe despercebido e ao mesmo tempo te dê até uma segurança, né? Uma segurança na higiene, uma segurança ao receber, uma segurança para quem vai também trabalhar com você, saber que, uau, é uma empresa pequenininha, mas é muito organizado. E, de novo, às vezes você pode ir numa loja comum, vou te dar várias ideias agora. Por exemplo, se você só vai ter 2 apartamentos, ou que seja um. Então, compra uma camiseta simples, você pode ir, sei lá, Riachuelo, que tem em todo lugar, Casas Pernambucanas, enfim, esses lugares, a Riachuelo e Pernambucanas, eu acho que C&A tem em todo lugar. Lá eles têm umas camisetas fantásticas, camisetas simples ou blusinhas simples, e você manda bordar. As pessoas hoje, elas bordam por um preço, acho que tá R$ 30, R$ 20, não sei, eles bordam 2, 3 camisetas com símbolo da tua empresa, ou com o teu nome, o nome da pessoa, ou o nome da empresa que você vai colocar. Pronto, ali já está um uniforme. Você não precisa, às vezes, no início, pensar ou, né, elaborar alguma coisa muito difícil. De repente, uma cor que você escolheu, ou até mesmo o branco, em qualquer lugar você consegue fazer isso, tá bom? Então, são pequenas ideias, simples, fáceis, mas que vai te dar já um diferencial, às vezes, que você não tem noção o quão isso é importante, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento. Espero que eu tenha sido útil, espero que essa fala tenha acrescentado aí na tua maletinha alguma coisa a mais para a montagem da tua hospedagem em casa. Eu realmente não vejo a hora de ver você faturando muito mais do que esses entre 3 e 5 mil. Eu espero ver você faturando bastante, me escrevendo aqui e falando o quão feliz você está por ter começado, o quão feliz você está por estar crescendo e estar superando as tuas expectativas, tá bom? Eu agradeço imensamente, a gente se fala em breve. Um grande abraço.